Convido a todos a abrirem suas Bíblias no livro de Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 18. Mas vamos expor até o versículo 22. Ruth 1, do 15 ao 18. Diz a infalível palavra de Deus. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Amém. Oremos. Senhor Deus, Deus Santo, Deus soberano, Deus de toda a verdade, a quem servimos por graça, por misericórdia, por favor, a quem nos dispomos agora neste momento a falar da tua parte. Deus, seja conosco neste momento, nos acorde, Deus nos auxilia por meio do teu Espírito. Não permite, ó Deus, que as nossas mazelas, ó Deus, sejam agora apresentadas tão somente, ó Deus, pela tua graça. Nos dá, Senhor, a transmitir a verdade da tua palavra nesses textos em que a qual nos propomos nesse momento. Tu nos conheces, ó Deus, profundamente, sabe todas as nossas fraquezas. Por isso, ó Deus, sabemos que necessitamos total e completamente de ti, para poder falar, Senhor, em teu nome, pronunciar, e ainda o fazemos, ó Deus, com temor e tremor. O Senhor se compadeça de nós na transmissão, ó Deus, e todos aqueles que têm a oportunidade de ouvir. O Senhor também, que seja gracioso, concedendo, Senhor, o entendimento, para que todos possamos bem dizer ao teu Filho Jesus Cristo, e que todos nós, ó Deus, saibamos como agir e reagir, Senhor, às dificuldades, aos momentos de provações e tentações que nos sobrevêm. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. O título do sermão dessa noite, irmãos, é Reagindo às dificuldades da forma correta. Reagindo às dificuldades da forma correta. O primeiro capítulo desse livro de Ruth, ele nos mostra uma família que enfrentou dificuldades. Ela morava em Belém e num determinado momento, quando em Belém houve escassez de alimentos, essa família, a família de Elimeleque, ela resolveu deixar Belém e passar uma temporada, um tempo em Moabe. Mas desde
Belém até Moabe, eles enfrentaram dificuldades. É interessante que eles saíram de Belém por causa da dificuldade, mas também ao chegar em Moabe, enfrentaram dificuldades em todo o tempo que lá eles estiveram. Quando saiu de Belém, devido à fome, à escassez de alimentos, Elimeleque, o chefe da família, estava com sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Ele saiu de Belém no intuito de prover melhores condições à família durante esse período. E ele queria, pela narrativa, irmãos, passar um breve momento, passar um tempo na terra de Moabe. Assim que, evidentemente, a dificuldade ela saísse ou deixasse de existir lá em Belém, eles iriam retornar. Agora precisamos entender uma coisa, irmão. Mesmo que a fome que aqui assolou Belém de Judá, ela nem sempre possa estar associada diretamente à intervenção divina. Entendam bem isso que eu quero dizer para os irmãos. Tanto a narrativa, eu digo associada diretamente à intervenção divina, que na verdade tudo ocorre porque Deus está no decreto de Deus. Mas a narrativa e a época na qual Elimeleque e sua família estavam vivendo sugerem que Deus, Javé, Jeová, Yavé, estava exercendo juízo sobre seu povo. Essa fome era fruto de juízo. Então, ela não poderia ser vista apenas como fruto da estiagem, ou seja, da falta de chuvas. Essa fome não poderia ser associada somente à baixa produtividade da terra. Muitas vezes as terras baixam a produtividade, há muitas razões por isso, pelo uso inadequado da terra. Por exemplo, dizem os especialistas que o cultivo da monocultura, uma cultura só numa determinada terra, enfraquece o solo, há o fenômeno da desertificação. Se você inclusive usar de irrigação inadequada num determinado local, você saliniza o solo fica salino, ou o solo pode ficar encharcado e tem que fazer drenagem. Tudo isso pode ser motivo para o problema de produtividade. Nós temos os fenômenos da natureza. Sabemos hoje que tem um fenômeno El Niño. Fala-se hoje, diz-se hoje que existe um aquecimento global. Nada disso, irmãos, ou coisa parecida, poderia ser associada com o problema que aconteceu em Belém, porque ela precisava ser interpretada como todo fenômeno na vida do cristão sob a perspectiva espiritual. Sempre e sempre. Mesmo os adventos comuns corriqueiros da vida do cristão, eles precisam ser enxergados da perspectiva espiritual, porque a vida do cristão é conduzida, a história do cristão, ela é conduzida pela sua redenção. Já dissemos aos irmãos, o fio condutor da história da humanidade é a história da redenção do povo de Deus. Por isso, novamente, que o apóstolo Paulo diz: olha, tudo que você fizer, desde a coisa mais simples de tomar um copo d'água, você faça para a glória de Deus. Por que isso? Porque nós somos evidentemente criados para a glória de Deus. Mas não somente por isso, primeiramente por isso, evidentemente, mas também, irmãos, porque a nossa vida não é conduzida sob aquela concepção dualista de material de um lado e espiritual do outro. Nós não devemos fazer esse tipo de
separação. Ela sempre tem que ser vista pela perspectiva espiritual. Por quê? Porque Deus está conduzindo o seu povo ao propósito dele, tanto de forma individual quanto de forma coletiva. E aqui, irmãos, por isso que sair da terra prometida, mesmo debaixo de juízo, para buscar refúgio em terras idólatras, era no mínimo uma aposta muito arriscada e tinha um preço a ser pago por essa decisão. Pense, atende aqui para isso comigo. Só com a perspectiva normal, que é a perspectiva normal do homem natural, a atitude de Elimeleque era louvável. Era louvável. Ele, um homem responsável, um pai de família responsável, o provedor do seu lar, havendo uma dificuldade, o que é que ele vai fazer? No popular a gente diz assim: nós temos que procurar nossas melhoras. Já ouviu essa expressão? Você tem que procurar suas melhoras. Meus irmãos, a melhora para o povo de Deus não é uma melhora como o mundo entende. Porque Deus tem a sua forma, a forma específica de tratar o seu povo. Deus tem os objetivos de tratar o seu povo. Tanto é que lembra os irmãos que quando da tomada de Judá por Nabucodonosor, pelos babilônicos, alguns de Israel não queriam ir, não queriam subir, queriam fugir. E Jeremias disse de forma muito clara, um grupo foi consultar Jeremias, e Jeremias: nós queremos saber qual é a vontade de Deus. Aí Deus disse: a minha vontade é que vocês sigam para a Babilônia. O que é que eles disseram? Não, você está errado. Deus jamais vai querer uma coisa dessas. Mas era a vontade de Deus. Então veja, na perspectiva humana, quem é que iria de forma tranquila, entre aspas, para a escravidão? Ninguém. Mas o cristão não olha sob a perspectiva humana. O cristão não interpreta os acontecimentos da humanidade sob a perspectiva humana. O cristão tem que enxergar tudo pela perspectiva espiritual, divina. Então, sair de Belém e ir para outra terra que tinha aparentemente melhores condições de sustentar a família, seria a decisão lógica, tranquila, louvável. Só que, sob a perspectiva espiritual, como é que se lê isso? Sair da terra prometida, que estava debaixo de juízo, para buscar refúgio em uma terra idólatra. E isso era no mínimo, uma aposta muito arriscada. E tinha um preço a ser pago por essa decisão. E nós vimos qual foi o preço. O primeiro preço foi Elimeleque morrer. Só que a morte do esposo, e aí agora vamos para a perspectiva de Noemi. Então lembre-se, saiu Elimeleque, Noemi e os 2 filhos. A morte do esposo não foi suficiente para Noemi retornar a Belém de Judá. Ela continuou com seus 2 filhos em Moabe. E as dificuldades continuaram. E como ela enfrentou as dificuldades? Enfrentou da forma errada. Tanto que a estada em Moabe deveria ser breve e se prolongou por 10 anos. Seus filhos casaram com mulheres moabitas, contrário à vontade de Deus,
e lá também morreram, sem deixar sequer descendentes. Então, Noemi não enfrentou a dificuldade da forma correta. Ela não reagiu às dificuldades da forma correta. O melhor seria reagir. Para Elimelec seria enfrentar a dificuldade. Para Noemi seria reagir. Por que nós dizemos reagir? Porque ela estava numa situação na qual o esposo lhe colocou. Ele era o cabeça, ele levou a família para lá. Diante da situação, ela reagiu de forma errada. Nós vimos isso no sermão passado. Por que ela agiu de forma errada? Porque ela fez algo que era certo, retornar para Belém, mas pela motivação errada. Ela não creu na providência de Deus. A maneira como ela se dirigiu para as suas noras, Orfa e Ruth, ela não estava crendo na providência. E ela atribuiu somente a Deus a sua desventura. Isso aí, irmãos, são erros claros, são sinais claros de erros que são cometidos a se enfrentar a situação difícil. Olha, Orfa, sua nora, também tomou a decisão errada. Ela ouviu a voz de Noemi e retornou ao seu povo e aos seus deuses. Entretanto, uma personagem aí age de maneira diferente. Apesar de também sofrer com a viuvez, que lembre-se, ficaram 3 viúvas. Apesar de sofrer com a viuvez e de ser estimulada a seguir o exemplo de Orfa, ela reagiu da forma correta. Então, no sermão dessa noite, nós vamos observar como a personagem Ruth reagiu às dificuldades e buscar as lições necessárias para as nossas vidas. Então, em primeiro lugar, nós veremos que Ruth, apesar de todas as dificuldades e das orientações erradas que ela recebeu, ela se manteve determinada na direção correta. Essa é a primeira lição. Como é que a gente enfrenta as dificuldades, ou melhor, como a gente reage às dificuldades? A gente deve se manter na direção certa. Por que se manter na direção certa? No caso de Ruth, porque ela foi orientada a ir para a direção contrária. Voltemos ao versículo 15. E também a parte B do versículo 16. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir. Ou seja, não insista para que eu mude de direção. Eu estou na direção correta. Eu estou na direção certa. Então você deve seguir na direção certa. E no caso de Ruth, ela se manteve na direção certa. Por que ela fez isso? Pela graça de Deus. Ela se manteve com a motivação correta e ela teve a determinação correta para seguir em direção a Belém. Lembremos-nos que Noemi agiu corretamente ao decidir retornar a Belém, mas o motivo que ela estava retornando era errado. Ela disse, ouviu falar que lá havia pão agora. A fome havia cessado. Então ela foi por causa do pão. Ela saiu pela falta de pão e retornou pelo pão. E nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Por que nós entendemos, irmãos, que a motivação dela foi errada? Porque ela, de maneira surpreendente, sugere, recomenda, insiste com suas noras
para que fiquem em Moabe, para que voltem para suas famílias e pasmem, que voltem para os seus deuses. Então havia algo muito errado com Noemi. Era seu coração amargurado, que não a fazia enxergar a bondade e a graça de Deus na sua vida, apesar das decisões erradas que a família havia tomado até aquele momento. Todas aquelas decisões, irmão, foram erradas. Você vai dizer, mas pastor, eu já sei da história. Ruth vai entrar, por conta dessa decisão aqui, vai entrar na genealogia de Jesus Cristo. O Senhor está dizendo que está errado? Está errado. Porque você tem que considerar que nesse meio aí está a graça de Deus, que a graça de Deus vai além, muito além das decisões dos homens. Por isso, irmãos, que a graça de Deus, a soberania de Deus na salvação é total. Por isso que Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aqui abundou o pecado das decisões erradas. Você nunca pode dizer, você nunca pode considerar, você nunca pode dizer que a decisão de Elimeleque foi certa, porque de lá veio Ruth. Você não pode. Você tem que dizer assim, graças a Deus que apesar das decisões erradas, tudo deu certo. Apesar. Observe, irmãos, atente aqui como se dá o retorno de Noemi com Ruth a Belém. Veja, vocês vão perceber. Ruth está na determinação certa e na direção certa. Noemi está na direção certa com motivação errada. Observe, vamos dar um pulo agora para o versículo 19. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. Olha, irmãos, presta atenção aqui. Toda a cidade se comoveu. A chegada delas, irmãos, foi algo que se espalhou a notícia. Por que a notícia se espalhou? Ora, lógico que ia se espalhar. Elimeleque, irmãos, a família de Elimeleque, Noemi, eram pessoas conhecidas de Belém de Judá. Pela narrativa nós entendemos que eram pessoas que tinham inclusive uma boa condição financeira. Mas olha como é que eles chegam. Toda a cidade se comoveu e as mulheres diziam, não é esta Noemi? Isso significa dizer o que, irmãos? Que ela estava quase irreconhecível. É essa. Isso é Noemi, não é? Não. Rapaz. Ele ficava não é. Não é. É ela sim. Não pode. Como é que ela está? Noemi não é desse jeito. Noemi não é assim. Olha a situação que ela estava. Versículo 20. Porém, ela lhes dizia. Ela escutou as pessoas. Noemi, então outra chegava. Você é Noemi mesmo? Aí como é que ela disse? Não me chamei Noemi. Chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. O nome de Noemi, irmão, não era mais compatível com sua situação. E eu estou dizendo que não é só a situação financeira, a situação econômica, não, mas em especial a sua situação espiritual. Ditosa, feliz, afortunada, é o significado da palavra Noemi. Mas não é dessa forma que a esposa de Elimeleque retorna, bem diferente de como saiu. A amargura do coração e a revolta com a vida, devido às dificuldades, eram visíveis na sua fisionomia e no seu comportamento. Na fisionomia e no comportamento. O que é no comportamento? Como ela reagiu? Disse, não me chame mais. Provérbios 15, 13 nos diz assim, irmãos, o coração alegre
aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Ela estava com o espírito abatido. Veja, não é espírito quebrantado, não. Ela não estava pobre de espírito, não. Ela estava com o espírito abatido. Olha, meus irmãos, aqui eu já faço uma aplicação direta. Não se engane. Não se engane. Quem sai do arraial de Deus por algum tempo não volta feliz, não volta ditoso, mas traz na bagagem prejuízos espirituais, muitas vezes incalculáveis, sem contar o preço que é pago por tudo. Os irmãos estão entendendo, né? Sair do arraial de Deus por conta própria. Não é amando do Senhor. Deus muitas vezes tira alguém daqui, vá para lá que eu tenho uma missão para você. Temos vários exemplos bíblicos disso. No Novo Testamento, por exemplo, quando Deus separava Paulo e Silas para uma missão, né? Vá para lá que eu tenho uma missão para vocês. Eles estavam lá com os irmãos, estavam em harmonia, estava uma maravilha, eles todos juntos ali, e Deus disse, não, tem uma missão, isso é diferente. Aqui Elimeleque enfrentou a dificuldade da forma errada. Então, veja, versículo 21, olha o que é que ela diz: ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Esse pobre aí era o quê? Que pobreza é? Só de dinheiro, cara? Não, essa pobreza aí era isso aqui, esse espírito abatido. Era pobre, não é de dinheiro, não era sem dinheiro no bolso. Era o coração pobre, o coração vazio. Essa era a pobreza maior. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Então veja, ela não aceitou, irmãos, a amável e doce disciplina do Senhor. Tenho dito para os irmãos que a vida cristã é paradoxal, porque você dizer a amável e doce disciplina do Senhor parece contradição, mas não é. Irmãos, a bondade de Deus lhe tirou de uma terra ímpia e lhe fez retornar para a terra prometida. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. Não importa como ela voltou, importa que ela voltou. Ela voltou para um local correto. Olha, versículo 22. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Noemi, irmão, voltou com esse espírito, um espírito abatido, não foi? Mas Ruth não. Ruth não voltou com esse espírito, não, apesar das circunstâncias que ela estava passando. Qual era a circunstância? A mesma de Noemi, viúva, pobre, sem nenhuma perspectiva. Irmãos, Noemi estava voltando para a sua terra, e Ruth? Irmãos, olha, os especialistas dizem que, os estudiosos, que em algumas regiões, nesse contexto que está aqui, da época dos moabitas, dos judeus, em determinadas nações aqui, né, significa o seguinte: quem saía da sua terra para ir para outra era desertado. Ou seja, você não podia voltar mais. Você não podia voltar mais. Nós temos que entender sobre essa perspectiva. Nós temos que entender o custo. Qual foi o custo para Ruth? A sua vida. Veja que a fé faz você agir
conforme os conhecimentos de Cristo, sem nem Cristo ter nascido. Cristo disse: quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, vai salvar. Ela estava perdendo a vida. Estava perdendo a vida. Mas ela estava como Noemi? Não estava. Mas a situação dela era pior do que a de Noemi. Vamos lá. Viúva. Pobre, sem nada. Aí lembra? Ainda tinha a responsabilidade de cuidar da velha, Noemi, que ela prometeu cuidar dela. Tinha essa responsabilidade. Ela botou o irmão Noemi nas costas. E ainda estava arriscando sua vida. Certamente não podia mais voltar para casa. Você abandonou sua casa. Você abandonou para ir para a mulher, para outro, vai para lá. E podia ser, irmão, mal recebida num povo diferente. Por que, irmãos? Porque Ruth não estava com o mesmo espírito de Noemi. Porque diante das dificuldades, ela se manteve na direção certa. Como é que ela reage à sugestão de Noemi? Voltando ao versículo 16. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ela simplesmente se recusou a ouvir não menos que 4 pedidos da sogra para que seguisse o exemplo da cunhada. Quero lembrar os irmãos, se os irmãos olharem aí no versículo 8, ela disse: volte, minha filha. No versículo 11 ela disse: volte, minha filha. No versículo 12 ela diz: volte, minha filha. Depois de 3 vezes Orfa voltou. Ruth ficou. Aí no versículo 15 ela diz de novo: volte, Ruth, siga a sua cunhada. Disse: não. Eu quero que os irmãos entendam que Orfa fez o que qualquer um faria. Só que Ruth fez o que um crente deveria fazer diante das dificuldades. Entende? Ruth fez o que um crente sempre deveria fazer diante das dificuldades. É nas horas, irmãos, das provações que a fé e a confiança na providência é que faz a diferença. A gente sempre diz, quando as coisas estão tudo bem, né, estão tudo certo, tá bom demais, é tranquilo ser cristão, ser crente. Agora você vai ver a prova na dificuldade. Ruth está determinada. Ela fica com Noemi, apesar de aparentemente não ter esperança para o futuro. De novo, sob a perspectiva humana, ela não tinha futuro. Ela não temeu abandonar sua terra em busca de um lugar desconhecido. Sua decisão é firme, é convicta, porque não é baseada na visão humana, é baseada na fé. É baseada na fé. Aqui temos a manifestação de uma fé verdadeira, não apenas em palavras, mas em ação, pondo em risco a própria vida, indo para Belém. Ela estava indo para um povo diferente, que poderia tratá-la com desprezo como estrangeira, e até mesmo com severidade por ser uma moabita. Estou lembrado que havia rixa, que havia problema. Mostrei para os irmãos que nessa época dos juízes, houve em alguns anos o rei moabita afligiu os israelitas. E agora os israelitas não podiam devolver, não. Você é moabita? Você vai ver agora. Tudo isso estava envolvido, irmãos. E a gente tem que levar tudo isso em consideração e trazer para as nossas vidas. Porque nós passamos circunstâncias de dificuldade, temos que tomar decisões, e normalmente essas decisões são contrárias à razão humana.
a visão humana, porque nós não andamos por vista. E agora veja, irmãos, Ruth estava muito mais convicta do que Noemi. Não estava daquilo que estava fazendo. Noemi estava voltando para lá, mas Ruth estava mais convicta. Por que ela estava mais convicta? Porque ela perseverou durante 4 tentativas de ela desistir. Isso aqui é convicção. E é assim que acontece, irmãos, conosco. Quando nós estamos na direção correta, se levantam muitas oposições, se levanta muita gente no ouvido. Rapaz, tu vai fazer isso, hein? Rapaz, tu vai ser doido, hein? Você está maluco? Isso não tem lógica, não. Isso não tem sentido, não. Humanamente falando, não tem sentido, mas quanto esteja ali com a vontade de Deus expressa, você pode seguir em frente. Se prepare. Se prepare. De onde veio a resistência? De Noemi, rapaz. Se prepare para as resistências. E elas começam de perto. De quem está perto. Não espere muito a resistência de quem está fora, não. De quem está perto. Irmãos, Ruth tinha muito mais esperança em Deus que Noemi. E Ruth certamente ouviu falar de Deus por Noemi, pela família, né? A Bíblia não diz, mas eu acredito que muito provavelmente, até antes mesmo do casamento de Malom e Quilion, Elimeleque já tivesse morrido. Não diz, certo? Mas pela narrativa diz que este homem se chamava Elimeleque, sua mulher vieram da terra de Moab, ficaram ali, chegaram na terra de Moab, ficaram ali, morreu Elimeleque. Depois de que se fala morreu Elimeleque, diz, ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram. Então a gente dá a entender que o casamento é depois da morte. Então é muito provável que Noemi tinha ouvido falar de Javé, Ruth tinha ouvido falar de Javé por Noemi, e ela estava com muito mais esperança em Jeová do que Noemi. Ela tinha convicção que o certo era seguir para Belém, para o Deus de Noemi, pois nele estava a sua confiança. Veja, a confiança de Ruth não é em Noemi, não. Você diz assim, não, mas ela disse, onde você for, eu vou estar, né? Onde você pousar, eu vou pousar. A confiança dela não é em Noemi. Noemi tinha o que para oferecer para ela? Não tinha nada. A própria Noemi disse, eu não tenho nada. Então a confiança dela não podia ser em Noemi. Ela que ia sustentar Noemi, quando chega lá, ela vai sustentar Noemi, irmão. Sabemos disso, né? Meus irmãos, o segredo do contentamento está em aprender a não depender de nada nesta vida a não ser de Cristo. Vou repetir. O segredo do contentamento é aprender a não depender de nada exceto Cristo. Se você estiver com os olhos em Cristo, você pode ter contentamento. Agora, se você for olhar para as circunstâncias, mas quem faz isso é o mundo. O mundo está feliz quando as coisas estão indo bem. Estão indo a contento quando as coisas estão bem. Tem contentamento com o bem. O cristão, não. O crente contente diz como Asaf, lá no Salmo 73, 25. Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Noemi, irmãos, estava equivocada ao medir a bondade de Deus pelo seu nível de felicidade das circunstâncias naquele momento. Mas Ruth não se fixou nas circunstâncias, não se limitou às circunstâncias, reagiu da forma correta às dificuldades,
mantendo-se determinada por meio da fé que Deus lhe concedeu. Deus lhe concedeu. Por isso, ela pronunciou uma das mais belas profissões de fé que encontramos na Bíblia. Onde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Isso é uma profissão de fé. Ruth não fez coro com Noemi, o coro da lamentação. Ele não fez coro. Não atribuiu sua desventura unicamente a Deus, senão ela estava indo para a terra do Deus responsável pelo sofrimento de Noemi. Porque Noemi disse: eu estou sofrendo por causa de Deus. Não era isso. Não era esse tipo de situação que Ruth gostaria de passar. Era? Não. Mas ela não dirigiu ao Senhor palavras amargas, rancorosas, só porque sua vontade não foi realizada. Qual era a vontade dela sofrer desse jeito? Era? Qual é a jovem casada? Se eu vou querer que meu marido morra para eu sofrer? Que eu fique pobre? Mas está aí, irmãos. Não se dirigiu ao Senhor com palavras amargas. Por isso que a gente tem que ter cuidado. Cuidado da maneira como nós nos dirigimos a Deus. Por quê? Porque nós temos a tendência de fazer de Deus nosso servo para atender os nossos desejos e não as nossas necessidades. Qual é a sua necessidade nesse momento? Quem mais sabe é Deus. Sabe mais que você. Qual era a necessidade de Noemi naquele momento? Voltar para Belém. Deus fez isso? Fez. Agora ele faz do jeito dele, tá certo? Ele faz da forma dele. E aí, para entender, aí eu vou dizer assim: não, você não vai conseguir entender, não. A própria palavra de Deus nos diz: meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Eles estão acima. Você tem condições. Como Ruth reagiu às dificuldades? Primeiro, se manteve determinada na direção certa. E segundo, ao contrário de Noemi, ela confiou na providência. Então é isso. Como é que a gente reage corretamente às dificuldades? Confie na providência. Versículo 17. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Olha a providência agora. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Se outra coisa que não seja a morte me separar de ti, faça o Senhor o que quiser. Eu estou determinado, mas eu confio no Senhor, que essa decisão aqui é a correta. Eu confio no Senhor. Eu confio que essa decisão é correta. Eu vou confiar na providência de Deus, porque você está indo para o lugar certo. Então eu devo ir para esse lugar. Você pode não estar indo bem, seu coração pode estar ruim, estar amargurado, mas você está indo para o lugar certo. Só faz isso, irmãos, quem crê em Deus. Só faz isso quem confia na providência de Deus, porque a sua vida estava em xeque. Sua vida estava em xeque. Ruth está comprometida, presta atenção, com o povo de Noemi, com Noemi e principalmente com Deus de Noemi. E aqui a gente vê o quão cega Noemi estava com relação à bondade de Deus. Veja, irmãos, que Noemi apresenta Deus como soberano, mas não como um Deus bondoso.
e ele está sendo muito bondoso com ela. Como isso surpreende em vista da acusação amarga que Noemi fez de Deus? Surpreende o quê? A atitude de Ruth. Então veja aqui, irmãos, Ruth age desse jeito, apesar de Noemi. Apesar de Noemi, apesar de tudo. É maravilhoso ver a misericórdia e a graça de Deus para com Noemi, por mais que ela se diga amargurada, sofrida, sentindo a mão de Deus sobre ela. Por quê? Porque Deus concedeu a Noemi uma companhia crente em sua dor e um consolo na solidão. Então, Ruth, irmão, foi um presente de Deus para Noemi. Ela conseguia ver isso? Não, que ela estava negando o presente, né? Venha não, venha não, venha não, fique aí. Aliás, fica aí, não volte. Estava rejeitando o presente de Deus. Olha como Deus é bom, né? Apesar de nós, Ele continua sendo bom. Agora, vemos a misericórdia e a graça de Deus para com Noemi e também agindo para com Ruth, movendo o coração de Ruth para ser bondoso, não é? Para ser bondoso para com Noemi. Irmãos, essas coisas não podem brotar de um coração de pedra, de um coração natural, com o qual o homem nasce. É pura graça. Aqui nós vemos claramente que já foi trocado o coração de pedra de Ruth pelo coração de carne. Vamos lembrar novamente de Orfa? Não teve a mesma disposição. Teve a mesma disposição que Ruth? Não teve. Por quê? Porque o transplante não ocorreu com ela. Ela manifestou bondade para com Noemi. Sim, seguiu Noemi até a fronteira de Moabe. Mas de lá voltou. Não perseverou na sua determinação, porque não lhe foi concedida a fé. A graça salvadora não alcançou Orfa. Então ela voltou para os seus deuses. Bem diferente de Ruth, que não abriu mão do Deus de Noemi, porque confiava na providência de Deus. Irmãos, deixa eu lembrar de novo, para deixar isso aqui bem ratificado. Ruth tinha total confiança na providência. Por quê? Olha as implicações para Ruth de seguir Noemi. Vamos lá. Significava deixar sua família e sua terra. Ruth sabia que em Belém seria considerada nada. Ela sabia que ia ser considerada nada. Em Moabe ela tinha tudo. Nasceu ali, se criou ali, tinha família, tinha conhecidos, amigos, achegados. E em Belém, nada. Ela indo para lá significava também uma vida de viuvez e sem filhos. E para uma terra desconhecida, com um povo novo, novos costumes, uma nova língua, fez um juramento de jamais abandonar Noemi até sua morte. Em outras palavras, ela estava dizendo: nunca mais vou voltar para a minha casa, para os meus familiares, para os meus amigos e para o meu povo. Foi isso que ela disse. Por quê? Porque ela agora fez uma aliança com Deus. O teu Deus será meu Deus. E essa confiança na providência de Deus para com sua vida se deu em meio ao testemunho de Noemi, afirmando que a mão do Senhor estava contra ela. Não foi um momento favorável, não. Foi um momento contrário. Foi um momento adverso. Eu fico imaginando aqui, eu sei que são situações bem diferentes, mas quando normalmente os pregadores preparam um ambiente para sensibilizar o ouvinte, né? Aqui
aqui, irmãos, tudo que Noemi pôde fazer para desestimular Ruth, ela fez. Olha, as palavras de Noemi foram insistentemente contrárias. A situação que Ruth estava vivendo era exatamente o contrário para ela tomar essa decisão. Tudo conspirava para ela voltar. Mas a graça é irresistível. Dá ali a segurança, ela diz: eu não volto, eu fico. Por isso, irmãos, que só a graça de Deus sobre a vida de Ruth explica essa decisão. Um milagre aconteceu aqui, um milagre. E eu quero trazer aqui uma coisa nessa terceira exposição. Esse é o terceiro sermão. Não há nenhum fato extraordinário no livro de Ruth. Essa foi uma das coisas que Deus moveu o coração para nos moveu o coração para expor. Você não vê nada extraordinário. No livro de Josué você vê várias coisas extraordinárias, né? Várias. Desde passar no... Vamos começar um pouquinho antes do Jordão. Passar no Jordão a pé enxuto, né? Enfrentar aquelas confederações, né? Soldados como areia do mar. Josué sair de madrugada com os soldados caminhando, subindo, e chegar lá, surpreender o adversário ainda no acampamento, ter força para lutar, desbaratar eles, preparar as estratégias, né? Deus deu a estratégia de como eles vencerem. Depois a estratégia estava boa, mas não deu, o tempo não era suficiente, muitos soldados para lutar, e o sol já podia ir declinando. Aí Josué ora e o sol para. Antes disso caem pedras de granizo, atingem só os adversários. Foram muitas coisas extraordinárias. Arrodeia Jericó e dá um grito e as muralhas ruem, né? Mas, irmão, no livro de Ruth não tem nada extraordinário. E sabe o que para mim é fantástico? É Deus age no ordinário. Deus está agindo aqui. Você não vai ver. Você pode ler Ruth e ver qualquer coisa. Deus agindo nas situações corriqueiras do dia a dia, na sua providência, conduzindo, movendo os corações, inclinando as pessoas a fazer a sua vontade, de modo que a história da redenção do povo de Deus seja o principal no livro de Ruth. O ordinário. Um milagre acontece aqui porque a salvação é um milagre. É uma coisa extraordinária. O homem não produz sua salvação. O homem precisa nascer de novo, mas ele não tem como nascer de novo. A Bíblia deixa muito claro: você nasce, o Espírito, o vento sopra onde quer, você não sabe. Assim é todo aquele que é nascido pelo Espírito. Qual a probabilidade de Ruth ser alcançada pela graça? 0,00000, pode dizer se quiser. Mas a graça vai lá e alcança. Um milagre. Move o coração dela para agir contrário a qualquer senso normal do ser humano. E agora o povo de Ruth não vai ser mais os moabitas, vai ser o povo de Belém, a cidade do Salvador, o povo onde brilha a estrela de Davi. Então, irmão, veja, Ruth, lembra que no Novo Testamento alguns seguiram o brilho da estrela? Ruth seguiu também. Foi parar em Belém de Judá.
ela havia passado por dificuldades, muitas, né? Mas em vez de culpar a Deus, creu em Deus, creu na sua providência e não se envergonhou de confessar sua fé, apesar do exemplo negativo da família desobediente do marido. Então Ruth conheceu o verdadeiro Deus vivo, e seu desejo era ficar com o povo de Deus e habitar com ele. Habitar com ele. Ela confiou que Deus estava intentando o bem para ela. Apesar do seu sogro ter morrido, depois o marido ter morrido, o cunhado ter morrido, e para piorar a situação ter ficado viúva, pobre. Então, irmãos, isso aqui é a manifestação de uma fé genuína. Crer que Deus, em sua providência, está trabalhando a fim de fazer avançar o seu plano redentor em nós, através de nós e apesar de nós. Porque a gente não contribui, a gente contribui. De forma que no final tudo vai cooperar para o nosso bem e para a glória de Deus, mesmo que a gente não veja e não sinta isso. Então, irmãos, é preciso a gente lidar com os nossos sentimentos e emoções e crer que Deus está no controle de tudo. Por isso que colocamos aqui também na mensagem, irmãos podem olhar, tem um trecho da devocional do nosso boletim, que o pastor Jeffrey Johnson diz assim: é verdade que as nossas emoções estão conectadas às nossas circunstâncias. Preste bem atenção nisso. É verdade que as nossas emoções estão conectadas às nossas circunstâncias. Contudo, não é verdade que as nossas emoções são controladas por nossas circunstâncias. Antes, nossas emoções são controladas por nossos valores, ou seja, pelas coisas que amamos e odiamos. Então aqui, irmãos, o que estava controlando Ruth era a convicção dela em Deus, na providência. Não foram as circunstâncias que determinaram as emoções dela. Com Noemi foi, né? Noemi permitiu. Olha, eu estou mal aqui, estou amargurado aqui, não me chamo mais Noemi. Mara quer dizer isso, né? Mara quer dizer amargurado. Me chamo de Mara, porque, olha, as circunstâncias que eu estou vivendo, Deus providenciou isso tudinho, não tenho condições de manifestar outra coisa no meu rosto senão esse. Eu não tenho. E Ruth disse: eu tenho. Por quê? Porque eu não estou limitado às circunstâncias. Minhas emoções não podem ser controladas pelas minhas circunstâncias. Então, por isso que a gente diz: o que é que a gente ama? Se eu amo a Deus, então a gente vai fazer como Asaf. O que tenho eu no céu, né? E na terra, além de ti. Eclesiastes 7,14 nos diz assim, irmãos: no dia da prosperidade, goza do bem. Mas no dia da adversidade, no dia da dificuldade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Em qualquer situação, o que é que nós devemos fazer? Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças. Nem sempre isso é fácil, né? Não estou sendo aqui, né, hipócrita, dizer: olha, você vai para acontecer assim, de forma alguma. Mas isso é o que nós devemos fazer. E é a melhor forma de nós reagirmos corretamente às dificuldades. Então eu peço que você veja as situações da sua vida. Atente bem para isso, nós já estamos concluindo.
Veja as situações da sua vida, não como as pessoas normais vejam, não como o homem natural vê, mas como parte do plano de Deus. Você está enfrentando dificuldades? Deus tem um plano para a sua dificuldade. Você está enfrentando problema? Deus tem um plano para isso. Deus tem um objetivo com isso. Ele tem uma razão para tudo isso. Você não diz que faz parte do povo de Deus? Que está em aliança com Deus? Deus tem um plano. Creia que Deus está ativo na sua vida, mesmo quando isso lhe dói, mesmo quando isso lhe fere, mesmo quando isso lhe bota em situações apertadas, doloridas. Você tem que reconhecer a presença de Deus em todos os acontecimentos da sua vida, e que esses acontecimentos são oportunidades para você glorificar a Deus. As dificuldades, sim. Então tome cuidado ao enfrentar as dificuldades. Tome cuidado. Como você tem enfrentado as dificuldades? Como você tem reagido às dificuldades? Último versículo. Versículo 18. Vendo, pois, Noemi que de todo estavam resolvidos a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Quem venceu? Ruth. Irmãos, uma coisa é conhecer o nome de Deus, outra coisa é confiar em Deus, de modo que Ele trabalhe em meio às dificuldades. Todo mundo fala de Deus, todo mundo, né? Digo isso de forma generalizada, reconhece que Deus existe, mas nem todas as pessoas confiam em Deus e sabem que Deus está trabalhando em meio às dificuldades. O Salmo 9:10 diz assim: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Noemi, irmãos, conhecia o nome de Deus, mas não estava exercitando sua fé, ao contrário de Ruth. Estou dizendo que Noemi era ímpia. Eu estou querendo mostrar aos irmãos que a misericórdia e a graça de Deus foram sobremaneira na vida de Noemi, apesar de todas as decisões que ela tomou. E quero mostrar, evidentemente, para os irmãos que nós não devemos seguir nem o exemplo de Elimelec, nem o exemplo de Noemi. Isso não significa dizer que eles eram ímpios. É que eles eram cristãos que tomaram decisões erradas, equivocadas, e pagaram o preço. Não só ele, como os que estavam em volta dele. Noemi pagou o preço. Noemi deu mau exemplo. Nós não vamos seguir o exemplo dela, assim como outros cristãos, né, que nós temos nas escrituras, deram maus exemplos. O apóstolo Pedro deu um mau exemplo. Eu vou seguir o mau exemplo do apóstolo Pedro. Ele negou Jesus 3 vezes. Mas eu vou seguir o exemplo dele. Foi resoluto para a morte. Entregou sua vida. Nesse sentido, eu vou seguir o seu exemplo. Deus, irmãos, por meio da sua providência, vai conduzindo a história da redenção do seu povo, da sua igreja. E nessa providência encontram-se as dificuldades. J.C. Philpott nos diz o seguinte: precisamos de provação após provação. Corrigindo, irmãos, Jeffrey Johnson não está no nosso boletim. Philpott é que está no nosso boletim. Perdão. Philpott é que está no nosso boletim. Olha o que é que ele diz: precisamos de provação após provação, e tentação sobre tentação. Olha que pregação, olha que palavra. Isso daqui é o que está na Escritura. Quem é que tem coragem de dizer: irmão, você precisa de provação, você precisa de tentação? Você está maluco, pastor? Mas ele vai dizer por quê? Para nos curar daquele espírito mundano.
da carnalidade, do descuido, da profissão de fé superficial, insignificante e vazia, daquela forma apenas exterior de piedade, espírito de orgulho e farisaísmo, daquele descaso com os ensinamentos divinos, descaso das bênçãos celestiais e manifestações espirituais, daquele nosso sentar-se à vontade em Sião. A gente faz muito isso, irmão. Depois de alcançado pela graça, a gente senta à vontade em Sião e fica lá, deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Ei, irmão, nós vamos ter um descanso eterno, mas ainda não chegou não. Ainda não. O momento ainda é de luta. Por essa razão é importante nos perguntarmos como temos reagido às dificuldades, às provações que nos sobrevêm. Confiando na providência ou arrumando um jeito de ajudar Deus na sua providência? Como Abraão ou como seu sobrinho Ló? Como é que a gente tem? A dificuldade só veio para os dois. Como foi que eles reagiram? E a gente vai escolher quem? Confiar na providência como Abraão e ir para os pastos secos? Ou seguir os olhos e ir para os pastos verdes, como Ló fez? Como nós vamos enfrentar as dificuldades? Como Noemi, com os olhos embaçados, com o coração amargurado, ou como Ruth, estamos implementando nossas soluções, buscando a facilidade como órfão, voltando para a família e para os deuses? É assim que nós temos feito? Ou temos enfrentado as dificuldades com fé, como Ruth, confiando na providência de Deus? Onde você está confiado? Onde está a sua confiança? A maneira como você enfrenta as dificuldades vai mostrar onde está a sua confiança. Não nos esqueçamos que é nos momentos de dificuldades que mais podemos mostrar Cristo em nossas vidas. É nas dificuldades que mais podemos manifestar nossa confiança na providência. Sigamos, pois, o exemplo de Ruth. Deixe-me rapidamente lembrar o exemplo de Ruth. Qual foi? Manteve-se determinada na direção certa. Não ouviu os tolos conselhos de Noemi, nem se apegou às suas palavras amarguradas. Não seguiu o exemplo de Orfa, que buscava a segurança e a tranquilidade nos braços da família e dos seus deuses. Em segundo lugar, ela confiou na providência. Rumou ao desconhecido, na certeza que Deus estaria com ela, pois estava convicta no caminho a ser trilhado, abandonando qualquer tipo de segurança pessoal. Ela abandonou a família, o ambiente e os arredores conhecidos e suas tradições religiosas. Que Deus nos ajude, irmãos, a enfrentar as dificuldades da forma correta. Amém.